Boa tarde, amigos da Velocidade, boa tarde, amigos do SBT. Imagens do circuito de rua de Houston, Texas, Estados Unidos. Estamos na última volta de apresentação. A prova teve um atraso de cerca de 40 minutos devido à chuva em Houston. Esse circuito de rua que tem 2.457 metros, vamos ter 100 voltas ou então uma corrida com limite 2 horas de duração. A pole position ficou com o Greg Moore, a quarta dele na temporada. Tá aí o Greg Moore. Dário Franchitti larga em segundo, Jimmy Vasser é o terceiro, o quarto Paul Tracy, o quinto Christian Fittipaldi, o sexto Brian Herta, Gil de Ferran é o sétimo, o oitavo Alessandro Zamardi, o nono Bob Rahal, o décimo André Ribeiro. O Tony vai largar em 11º, Maurício Gugelmin é o 15º, o 17º o Hélio Castro Neves. Temos 28 feras hoje acelerando em Houston na 17ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Você está vendo aí o grid de largada, já vai pintar a bandeira verde, já vamos ter a largada aqui em Houston, tudo praticamente pronto. Aí está a largada, Greg Moore e Dário Franchitti, pista molhada, Dário Franchitti mais esperto assume a primeira posição, Christian Fittipaldi vai lutando, já rodou, Gil de Ferran vai voltando, já encontra por ali o Brian Herta, lá atrás também já tem gente rodando. Aí você vê o Gil de Ferran, olha a confusão na largada, uma confusão, Gil de Ferran dando um show de rodadas nesse início de prova e bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito, Dário Franchitti o primeiro, o segundo Paul Tracy, o terceiro Greg Moore. Se o Paul Tracy passou o Dário Franchitti ali, já passou com bandeira amarela, não vale mais nada. Aí você na carona do Maurício Gugelmin, o Gil de Ferran rodou 2 vezes na primeira volta, conseguiu rodar 2 vezes na primeira volta, pista molhada, vamos ter com certeza um grande prêmio de Houston com muita confusão. Pela primeira vez a Fórmula Mundial está andando nesse circuito de rua, repito, tem 2.457 metros. Daqui a pouquinho eu passo para você a classificação. Após essa primeira volta, estamos com bandeira amarela. Aí você vê o Brian Herta, que acabou sendo atingido pelo carro do Gil de Ferran. Esse é o Brian Herta, vai tentando voltar à pista, já que estamos com bandeira amarela. Ao meu lado, Celso Miranda, o comentarista do SBT. Celso, uma corrida bastante complicada na sua primeira volta. A gente esperava exatamente isso logo no começo da prova, com a disputa da primeira fila com 2 pilotos que estão na briga pela segunda colocação no campeonato e também com o Jimmy Vasser participando. O Paul Tracy fez uma excelente largada, a gente vê ele ganhando a posição do Jimmy Vasser. O Christian Fittipaldi também vindo para participar dessa briga pelo terceiro lugar e o Gil de Ferran ali na imagem deu para perceber, rodou sozinho. E aí na hora que ele acabou dando a volta para fazer a retomada ali, para tentar voltar para a pista, ele acabou acertando o carro ali à direita, que era exatamente o carro do Brian Herta. Ele tocou, voltou. Quando ele acelerou de novo, mais uma rodada. Vocês podem ter certeza, nessa condição de pista aí, ainda vai acontecer vão acontecer outras várias rodadas, não só com pilotos, como eu já disse uma vez aqui, né, Theo, do calibre do Denis Vitolo rodando, mas muita gente boa, porque os pilotos conhecem pouco essa pista e ela está realmente muito molhada. Bom, temos então em primeiro Dário Franchitti, o segundo é o Paul Tracy, o terceiro o Greg Moore, o quarto o Christian Fittipaldi, o quinto Alessandro Zamardi, o sexto o Jimmy Vasser, depois aparecendo na 7ª posição o Tony Kanaan, o oitavo André Ribeiro, o 11º Gil de Ferran. Gil de Ferran que, repito, rodou 2 vezes na primeira volta. O Maurício Gugelmin está na 13ª posição. Agora é só conferir a colocação do Hélio Castro Neves. Aí você vê Dário Franchitti, depois o Paul Tracy, o terceiro o Greg Moore, o quarto o Christian, o quinto o Zamardi, o sexto Jimmy Vasser, o 7º é o Bob, o 8º é o Tony. Aí você tem o Michael Andretti. O Michael Andretti que teve problemas na volta de apresentação, teve um problema com o volante do carro e agora volta aos boxes. Então temos o Tony em 8º, o 9º é o André, o 11º o Gil, o 13º o Maurício Gugelmin. Confirma a posição, o 8º é o Tony, o 9º o André. Aí você vê o Michael Andretti volta à pista, mas já tem uma corrida bastante complicada. Vamos aproveitar então e conferir a classificação do campeonato após 16 provas. O líder do campeonato
é o italiano Alessandro Zanardi, já é o campeão antecipado. Jimmy Vasser é o segundo, Adrian Fernandes é o terceiro, o quarto, o Dario Franchitti. Jimmy Vasser tem 136 pontos, o Adrian Fernandes tem 126, o Dario Franchitti tem 122 pontos, o Greg Moore tem 119 pontos, já que ele está largando na pole position, largou na pole position. O Michael Andretti é o sexto com 112 pontos, o Scott Pruitt o sétimo com 106 pontos. Esses 6 pilotos, Jimmy Vasser, Adrian Fernandes, Dario Franchitti, Greg Moore, Michael Andretti e Scott Pruitt, lutando pelo vice-campeonato, que tem um prêmio de $500 mil. Depois temos o Tony Canaan em décimo, é o melhor brasileiro, o melhor estreante, tem 72 pontos. O Gil de Ferrão, 11º com 67. O Maurício Gugelminho, 14º com 38 pontos. O Christian Fittipaldi, o 16º com 36. O Hélio Castro Neves, o 17º com 33. O André Ribeiro, o 21º com 13 pontos. Já já vai pintar a bandeira verde. Já já vamos para a relargada em Houston. É a 17ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Aí está a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Houston. Olha o Christian para cima do Greg Moore, tentando a terceira posição. O primeiro é Dario Franchitti, o segundo é Paul Tracy, o terceiro Greg Moore, Christian Fittipaldi é o quarto. O quinto Zanardi, o sexto Jimmy Vasser. Olha o Greg Moore rodando, sai o Christian, bateu no Christian, atingiu a suspensão do Christian, mais uma bandeira amarela. Bom, vou levantar a bola para o Celso. A pista está molhada, é um circuito desconhecido, um circuito que com a pista seca já tem um piso liso. Agora, é hora de ter um pouquinho de cuidado, né, gente? O Gil de Ferrame roda 2 vezes na primeira volta. Primeira volta, já é primeira volta, vamos ter cuidado. Depois o Greg Moore na relargada me roda e de uma forma absolutamente infantil. Está em terceiro. Olha só, vamos lá, vamos de novo. Você vê ali passando Dario Franchitti, olha só como roda. Olha, na minha opinião, é decepcionante esse tipo de pilotagem. Estou levantando a bola para o Celso. Do Gil de Ferran e do Greg Moore. A única coisa que eu acho que pode responder isso, Theo, e até justificar isso um pouco pro lado dos pilotos, é o fato de alguns pilotos terem escolhido o pneu para pista seca. Ou seja, tem gente largando aí com pneu ou para intermediário ou pneu slick. Agora é muito azar no caso do Christian Fittipaldi, porque o Greg Moore rodou e depois preferiu, e não é o caso do Greg Moore, não, ele está com pneu para pista molhada. Tá com pneu para pista molhada sim, foi um erro infantil da parte dele. E não dá para entender, até porque depois que ele rodou, ele acabou vindo de ré, sabendo que tinha um piloto escolhendo vir por trás. Na certa, ou no mínimo, ele deve ter pensado, bom, vou pegar, atrapalhar o menos possível. Quer dizer, mas pegou em cheio o carro do Christian Fittipaldi e acabou liberando toda a outra parte da pista aí para os outros pilotos. Mas realmente, é falta de atenção, é esquecer do pequeno detalhe, que com chuva a aderência é quase mínima. Tá aí o Christian, com certeza um dos favoritos à vitória com essa pista molhada. É um piloto super rápido na pista molhada, mas foi tirado da pista pelo Greg Moore. Justifica toda essa revolta do Christian Fittipaldi numa barbeiragem danada, grosseira do canadense Greg Moore. Vamos agora até o departamento de jornalismo do SBT, até a redação do SBT aqui na rodovia Anhanguera, porque hoje, durante o Grande Prêmio de Houston, vamos ter também muito jornalismo, vamos ter toda a cobertura das eleições hoje no Brasil. Vamos até a redação do SBT com o companheiro Hermano Henning. Pois não, Theo José. Segundo o Ibope, nós já temos presidente que já é presidente. A pesquisa boca de urna do Ibope dá vitória em primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso, com 56% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 29% do eleitorado contra 6% de Ciro Gomes. Ainda segundo o Ibope FHC, primeiro presidente reeleito da história do Brasil, vai ter uma diferença de 10 milhões de votos, uma proporção de 6 eleitores em cada 10 votos. Espera-se uma entrevista de Euclides Scalco, coordenador da campanha de FHC, por volta das 7h30 da noite. E em São Paulo, surpresa. Mário Covas e Marta Suplicy, com 20 pontos cada, disputam a segunda vaga para o governo de São Paulo. Paulo Maluf ficou em primeiro com 34% dos votos. O Datafolha coloca Maluf em primeiro com 34 pontos, Mário Covas com 21 e Marta Suplicy com 19. Rossi está em quarto com 18. Theo José. Ok, Hermano Henning, daqui a pouquinho o Hermano vai voltar com novas informações da redação do SBT.
você vai ter durante o Grande Prêmio de Houston e durante toda a programação do SBT, a cobertura completa das eleições 98. Continuamos com bandeira amarela, tá aí o Tony Kanaan, que é o 6º, o André Ribeiro vem na 7ª posição, vai passando ali o Gil de Ferran em 10º, o Maurício Gugelmin é o 12º. O Hélio Castro Neves teve problemas, estava nos boxes e agora vai voltando à pista. Vamos confirmar o número de voltas. Vou pedir para o companheiro Fábio Golombek, o nosso produtor, que ele passe sempre para a gente a classificação e o número de voltas, por favor. Temos 5 voltas completadas. O Hélio Castro Neves acabou perdendo 2 voltas nos boxes. O primeiro é o Dário Franchitti, o Paul Tracy é o 2º, o Vasser é o 3º, o Zanardi é o 4º colocado. Bob Rahal vem na 5ª posição, o Tony é o 6º, o André é o 7º, Gil é o 10º, Maurício Gugelmin é o 12º. Vamos caminhando para 6 voltas completadas. Estamos com bandeira amarela, vamos ter um total de 100 voltas, ou então vamos ter o limite de 2 horas de corrida. Deveremos ter com certeza o limite de 2 horas de corrida. Informamos que hoje, na Fórmula 3 em Silverstone, Fórmula 3 inglesa, a vitória acabou ficando com o Mário Heberfeld. O brasileiro Mário Heberfeld foi o primeiro colocado. Tivemos o Luciano Burti na 6ª posição. E a classificação do campeonato da Fórmula 3 inglesa ficou o Mário Heberfeld campeão, 218 pontos. Henrique Pernod, brasileiro, vice, 163. O Luciano Burti, terceiro, com 137 pontos. 3 brasileiros nas 3 primeiras colocações da Fórmula 3 inglesa. O Ricardo Maurício foi o 7º colocado no campeonato. Vamos também informando para você o que de importante está acontecendo no esporte neste domingo. Vai pintar a bandeira verde daqui a pouquinho. Aproveitar e dar uma excelente notícia também. O nosso Gustavo Kirten hoje venceu o Carlos Moyá e foi o campeão do torneio de Maiorca, na Espanha. Gustavo Kirten, então, conquistou o título do torneio de Maiorca ao vencer o espanhol Carlos Moyá por 2-1 hoje. Ele venceu 6-2 e 6-3 e perdeu 7-5. No set que ele perdeu por 7-5. Também no tênis, tivemos hoje em Mônaco, a final do torneio de Mônaco. O chileno Marcelo Rios venceu o André Agassi. O jogo foi 6-4, 2-6, 7-6, 5-7 e 6-3. Daqui a pouquinho também tá aí o Greg Moore. Pisou na bola hoje, hein, seu Greg Moore? Aliás, depois que ele saiu da liderança do campeonato, vem pisando e muito na bola. É um piloto excelente, um piloto que cresceu muito, mas apronta. E hoje aprontou. E o pior é que o Christian Fittipaldi estava do lado dele e acabou se complicando com uma barbeiragem do canadense Greg Moore. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Nova linha telas grandes Sharp, o máximo em som e imagem. Daqui a pouquinho mais informações da redação do SBT com o Hermano Henning. Mais informações sobre as eleições 98. Aqui no SBT você vai acompanhar tudo com relação à apuração, com relação também à pesquisa de boca de urna. Já vai pintar a bandeira verde. Temos o Tony Kanaan em 7º, André Ribeiro é 8º, Gil de Ferran é 10º. É o início de prova. O Tony Kanaan já é 6º. Vai passando ali o Tony em 6º, 7º André. Agora, interessante nesse momento da prova, Theo, é que o pace car, essa bandeira amarela, está ajudando muito os carros, mesmo andando de forma mais lenta, eles estão secando, estão formando um trilho. A gente já teria essa formação de um trilho, mas isso por conta de uma formação de um trilho de borracha para fazer o traçado ideal se tivesse pista seca. Agora, com ela molhada, a coisa vai ficar complicada para fazer ultrapassagem, porque fora dessa trilha que vai secando, vai ser muito difícil arriscar, até por conta dos pilotos não terem exatamente a dimensão exata de como efetuar ultrapassagens aqui. A gente lembra que é a primeira vez que a categoria Fórmula Mundial está correndo nesse circuito. Ali observo na 9ª posição o italiano Massimiliano Papes, equipe Acerro Els, motor Toyota, o italiano que vai ser o substituto do Bob Rahal no próximo ano da Fórmula Mundial. E na chuva, de uma certa forma, os equipamentos se assemelham. E o Massimiliano Papes, por isso mesmo que é um excelente piloto, quando chove, nessas circunstâncias ele mostra talento e por isso está ali na 9ª posição. Se a pista continuar molhada, é também um candidato à vitória.
Eu lembro a você que o Tony é sexto, André é sétimo, Gil é décimo, Maurício Gugelmin vem na 12ª posição. A gente não pode esquecer que o Maximiliano Papes conquistou uma pole position provisória, é claro, mas na pista de Detroit, exatamente numa condição parecida, ele foi o piloto mais rápido. Temos na primeira posição Dario Franchitti, o segundo Paul Tracy, os dois pilotos da equipe Green. O Dario Franchitti, que tem 2 vitórias. Neste ano tivemos 16 provas, Zanardi 6 vitórias, Greg Moore 2, Vasser 2, Adrian Fernandes 2, Dario Franchitti 2, Michael Andretti 1, Brian Herta 1. O motor Ford teve 4 vitórias, o Mercedes 2, o motor Honda 10 vitórias. Já vai pintar a bandeira verde com relação aos pneus, 15 vitórias da Firestone, apenas uma vitória da Goodyear. Essa vitória foi em Miami com o Michael Andretti. Aí você vai com o Maurício Gugelmin, que vem na 12ª posição. O Maurício Gugelmin, que largou em 15º, Hélio Castro Neves saiu na 17ª posição, teve problemas, perdeu 2 voltas nos boxes. O Tony Kanaan largou em 11º, o André Ribeiro foi o 10º, o 7º no grid, o Gil de Ferrão. O Christian Fittipaldi saiu na 5ª posição. O Christian Fittipaldi, que já está fora da prova, Greg Moore acabou rodando e pegou o Christian Fittipaldi. Tem vários trechos dessa pista aí que, além do asfalto ser complicado por conta de ser um circuito de rua, tem grandes trechos, como a gente observou agora há pouco, de asfalto e com uma irregularidade muito grande na cobertura. Isso vai fazer com que a dificuldade dos pilotos seja ainda maior, agora que a gente se aproxima do momento de mais uma relargada. Já vai pintar a bandeira verde, já recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Houston. É a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial, que você vê só aqui no SBT. Você vai acelerando com o Maurício Gugelmin, vai conhecendo um pouquinho mais desse circuito de rua de Houston, um circuito que tem 2.457 metros e 10 curvas. Aí está a bandeira verde, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Houston. Os dois pilotos do Green super espertos. Olha o que já abriu o Paul Tracy com relação ao italiano Alessandro Zanardi. Terceiro colocado para trás, todo mundo cochilou. Os dois primeiros colocados abrindo. Ali passando o Zanardi, passando também o Jimmy Vasser. Esse é o primeiro colocado, Dario Franchitti. O segundo é o Paul Tracy. O Tony Kanaan vem na 6ª posição, o André Ribeiro é o 7º. É o início de prova em Houston. Ali já tem gente rodando. Exatamente o André Ribeiro. Mais um que roda André Ribeiro. Vai perdendo muitas posições. Fica parado ali no meio da pista. Bandeira amarela por enquanto só no local. Não há necessidade de bandeira amarela em todo o circuito. Ali você vê o Tony passando, o Bob Rahal na frente. O André Ribeiro. Está rodando também de uma forma bastante... amarela só no local. Eu diria que de uma forma bastante... vou usar um termo que a gente usa em mesa de bar, laranja, né? Que era meia reta ali, né? Tem vários pilotos, a gente observa que mesmo os carros que estão na frente, que estão pelo jeito melhor adaptados aí, estão mais espertos com relação à condição da pista, estão vindo na reta, sempre que acompanham, sempre que apontam para um ponto de alta aceleração, acabam quase que rodando em plena reta. Isso demonstra que a pista está realmente com uma condição muito difícil e é por isso mesmo que tem que redobrar a atenção, redobrar o cuidado e acelerar da direita com o máximo de precisão possível. E ali o André acaba perdendo uma volta, ninguém para empurrar o carro do André Ribeiro, ele acaba perdendo uma volta, já tem a corrida bastante complicada. Tony Kanaan é o 6º, o Gil é o 9º, o Gil mesmo rodando 2 vezes na primeira volta. Ainda tem chance, está na 9ª posição, ainda dá para recuperar, já que tivemos 2 bandeiras amarelas. O Maurício Gugelmin também faz uma boa prova, vem 11º. O primeiro colocado é Dario Franchitti, o segundo é o Paul Tracy. A equipe Walker, na sexta-feira, anunciou que em 1999 vai ter 2 carros. Permanece o Gil de Ferran e o novo piloto é o japonês Naoki Hattori. Ele que corre na Indy Lights, vai fazer a estreia na Fórmula Mundial na equipe Walker. Aí está o Zanardi, já abre com relação ao Jimmy Vasser, que também abre com relação ao Bob Rahal. O Tony que tenta se aproximar do Bob Rahal. Você vê nessa imagem que a chuva passou, mas a pista ainda está bastante molhada. Se não voltar a chover, já os pilotos terão de fazer a troca de pneus. Tirar o pneu de chuva
e colocar o pneu slick de pista seca. Mas isso aí deve demorar pelo menos 10, 15 voltas, já que ainda a pista está bastante molhada. É porque mesmo com a formação de um trilho, ainda dá para os pilotos aproveitarem bastante esse set de pneus e contar com um número mínimo de paradas. Mesmo que a gente tenha aí 100 voltas ou 2 horas, haviam vários pilotos dizendo a possibilidade de fazer apenas uma parada, porque o trecho para se fazer o pit stop tem um problema muito grande para voltar à pista, demora demais. Então tinha gente preocupada em fazer apenas uma parada. Ali o André Ribeiro, você viu que voltou à pista. Eu vou pedir ao nosso produtor Fábio Golombek que fale mais próximo do telefone, por favor. Aí você vai com Bob Rahal. Bob Rahal, que é o 5º colocado, está à frente do Tony Kanaan, que é o 6º. O Gil de Ferran é o 9º. Maurício Gugelmin é o 11º. Temos 12 voltas completadas. Já temos 23 minutos de prova. Vamos ter um total de 100 voltas ou então 2 horas de duração. É o início de prova. Você vê ali o Tony Kanaan e o Adrian Fernandes passando o André Ribeiro. O André Ribeiro que tem 2 voltas de diferença com relação aos primeiros colocados, já que rodou. Ninguém empurrou o carro do André Ribeiro, ele perdeu 2 voltas, voltou à pista agora e aí vai tomando uma volta do Adrian Fernandes, que vem na 7ª posição, está atrás do Tony. O 8º é o Massimiliano Papes, o 9º é o Gil de Ferran. Vamos caminhando para 14 voltas. Grande Prêmio de Houston. É a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Daqui a pouquinho vamos voltar à redação do SBT com mais informações sobre as eleições 98. Então, num circuito em que os pilotos ainda não tinham tido a oportunidade de fazer nenhuma corrida e, lógico, não tinham a oportunidade de fazer o melhor acerto, vocês imaginam o que é ir para a corrida com uma chuva dessas? Ou seja, tudo que foi feito ao longo de 2 dias de treinos, acerto de suspensão, acerto aerodinâmico, tem de ser radicalmente mudado no dia da corrida, na hora da corrida. Isso, lógico, complica bastante não só para os pilotos, mas como para os técnicos que têm de estar acertando esses carros. E é por isso que a gente vai ver nessa prova uma diferença muito grande de desempenho do que aconteceu nos treinos para o que vai acontecer na corrida. Dario Franchitti até agora é o primeiro piloto e olha que confusão, Theo. Olha a confusão ali atrás. Rob Gordon. Temos também o Mark Blundell, Hélio Castro Neves, Michel Jordan. Aí tem que pintar a bandeira amarela e rapidamente. Denis Vitolo. A pista agora não tem passagem. Passar só pelos boxes. Quem foi esperto e for pelos boxes vai levar uma super vantagem. Se ficarem parados ali, aí a situação vai ficar complicada. Ali você vê o Hélio Castro Neves parado. O que tem que acontecer agora? Tem que pintar um fiscal e colocar uma bandeira vermelha, porque não tem condições só de bandeira amarela. Essa é uma posição perigosa, porque o piloto não está vendo depois dessa curva. Ali agora uma manobra inteligente do Patrick Carpentier, que vai retirando o carro. Vamos ver o que aconteceu. A confusão aconteceu ali, ó. Entre quem? Rob Gordon. Rob Gordon bateu na traseira do Michel Jordan, depois veio o Mark Blundell, depois veio o Patrick Carpentier, e aí a pista ficou entupida. Agora, quem foi rápido e teve reflexo para pensar na melhor estratégia aí, por incrível que pareça, foi o Arndt Meyer. Ele foi o primeiro piloto que passou direto pelos boxes, e se contar essa manobra que ele fez, essa passagem, ele vai ganhar bastante posições. Olha só, tivemos 4 carros aí. A bandeira vermelha foi mostrada para que os carros sejam retirados. Por isso o Maurício Gugelmin vai passando pelos boxes. De repente aproveita, já faz a troca de pneus e o reabastecimento. O Tony Kanaan já fez isso. O Maurício Gugelmin vai passando. Existia a possibilidade também de apenas uma parada para a troca de pneus e reabastecimento. Mas nessas condições vale a pena você fazer a parada, a troca de pneus e o reabastecimento. Os carros vão se colocando ali na saída do box, porque estamos com bandeira vermelha. O que significa a bandeira vermelha? Que a prova está interrompida. Mais essa.
A prova fica interrompida por pura falta de capacidade dos pilotos, porque os pilotos é que entupiram lá a curva número 10. Vamos voltar até a redação do SBT com mais informações do erro. No carro do Rob Gordon, quem aprontou toda essa confusão aí foi o norte-americano Rob Gordon. Rob Gordon, que não está numa situação muito cômoda na equipe Acier Wells, não tem vaga para ele no ano que vem, já foi avisado que não fica na equipe. A Acier Wells pode contratar o brasileiro Cristiano da Mata, que foi o campeão da Indy Lights neste ano. O Cristiano da Mata, que tem um teste marcado na Acier Wells para o início do mês que vem, pode ser contratado. Um outro piloto brasileiro de olho nessa vaga é o Walter Salles. E tivemos, nesta madrugada, o Grande Prêmio da Austrália, a penúltima etapa do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. O Michael Durham, australiano, venceu a corrida e conseguiu o pentacampeonato. Impressionante, o Michael Durham é o todo-poderoso, é sem dúvida nenhuma o número 1 do Mundial de Moto 500 cilindradas. O Simon Crawford, da Nova Zelândia, foi o segundo colocado, Alex Crivier o terceiro, o Alexandre Barros ficou em quarto lugar, ele que largou em quinto. Nas 250 cilindradas Mundial de Moto na Austrália, nessa madrugada, Valentino Rossi da Itália foi o vencedor e o Masao Azuma venceu nas 125 cilindradas e também ficou com o título. O Michael Durham ficou com esse título com uma prova de antecipação, exatamente porque não vamos ter o Grande Prêmio do Rio de Janeiro, já que o asfalto do Autódromo Nelson Piquet não foi aprovado pela Federação Internacional de Motociclismo. Imagens aéreas do circuito de rua da belíssima cidade de Houston. É a 17ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Estamos com a bandeira vermelha. Isso porque aconteceu um acidente envolvendo 7 pilotos. A pista ficou sem condições de prova e por isso essa bandeira vermelha, a prova interrompida. Ali na frente, nos boxes, você já vê o carro do Dario Franchitti, você vê também o carro do Paul Tracy, tudo praticamente pronto. Já já os carros novamente no circuito de rua, na pista. Aí vamos ter uma volta de apresentação ou duas, vai depender do diretor de provas. E aí a bandeira verde, o recomeço de corrida. Vamos partir para os últimos, para a última 1 hora e mais 39 minutos de corrida, já que tivemos 21 minutos. Os motores já são ligados. Já já os carros na pista. Temos Dario Franchitti em primeiro, Paul Tracy é o segundo, Zanardi é o terceiro, Jimmy Vassi é o quarto, o quinto, o Bob Rahal. O Tony Kanaan vem na 6ª posição, o nono é Gil de Ferran, Maurício Gugelmin, o 11º, o 24º, André Ribeiro, o 25º, o Hélio Castro Neves. Mais uma informação esportiva neste domingo. Os jogadores brasileiros Edmundo e Leonardo marcaram gols nas vitórias de suas equipes pelo campeonato italiano. O atacante Edmundo foi o autor do gol da vitória de 1-0 da Fiorentina sobre a Udinese aos 40 minutos do segundo tempo. Já o apoiador Leonardo marcou o segundo gol do Milan sobre o Venezia aos 22 minutos do segundo tempo. O outro gol foi marcado por Olivier Bierhoff aos 3 minutos do primeiro tempo. Outros resultados de hoje: Bolonha 0, Parma 0, Internazionale 2, Perugia 0, Juventus 1, Piacenza 0, Lazio 2, Cagliari 0 e Salernitana 1, Empoli 1. Esses resultados do futebol italiano. Vamos ter 2 voltas de aquecimento. Aí sim vai pintar a bandeira verde, o recomeço de prova. Celso Miranda, nessas 2 voltas, vou levantar outra para você. Pelo rádio, alguns pilotos dizendo o seguinte: olha, o concreto está escorregando mais do que o asfalto, e como é um circuito de rua, existem aquelas tampas de bueiros, ali um bueiro ali, ó. Essas tampas, outro bueiro ali. Essas tampas de ferro, de aço, e que aí o carro escorrega mais. Agora, vou levantar para você. Só que todo mundo sabe disso, né? O concreto escorrega mais do que o asfalto. E antes da prova, eles já falavam dessas tampas dos bueiros. Isso é uma coisa que eles já estavam sabendo. Inclusive, todas as vezes que a gente tem provas, mesmo em outros tipos de circuito, também de rua, a gente sempre nota, a gente sempre ressalta a diferença de aderência nesses pontos. Isso, lógico, muda muito para o acerto do carro. E os pilotos estão sabendo, é uma pista nova. Está chovendo, tem que tomar muito mais cuidado. É lógico que, além disso, você tem a preocupação de estar fazendo uma ultrapassagem ou estar impedindo uma ultrapassagem de ser sofrida, só que isso é parte do negócio. Olha, o que você está vendo aí, esse super ventilador, é procurando secar o lugar do box, aonde o carro vai parar. Essa é a equipe Chip Ganassi.
tentando secar ali o local onde o carro vai parar para a troca de pneus e reabastecimento. E você vê ali uma tampa de bueiro. A equipe Chip Ganassi trabalhando. Você vê que existe uma preocupação toda especial com relação à chuva. E é o que eu digo, essa preocupação também deveria existir na cabeça dos pilotos para que não acontecessem tantas rodadas. Temos então Dario Franchitti em primeiro, Paul Tracy é o segundo, os dois pilotos da equipe Green. Ali você vê, perto da mureta de proteção, água empoçada. Mas a pista vai secando. É aquela história, chove, para, chove, para. Se a chuva continuar distante do circuito de rua de Houston, essa pista aí vai secar em 10, 15 voltas. Aí vamos ter troca de pneu, saindo o pneu de chuva, pneu biscoito, entrando o pneu slick, o pneu para a pista seca. Ali o Zanardi, que vem na terceira posição, Vasser, que é o quarto, Bob Rahal, que é o quinto, vai pintando Tony Kanaan na sexta colocação, Gil de Ferran é o nono, Maurício Gugelmin o 11º. Pescar na pista, vai buscando a melhor forma de aquecer os pneus ali, o Dario Franchitti, atrás dele o Paul Tracy, um pouquinho mais afastado o Zanardi. Na última relargada, os dois pilotos da Green foram super espertos, abrindo 2 segundos com relação ao terceiro colocado. Paul Tracy abrindo 2 segundos com relação ao terceiro colocado, o italiano Alessandro Zanardi. Esse é o Maurício Gugelmin, que vem na 11ª posição. André Ribeiro é o 24º, Hélio Castro Neves é o 25º. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre a entrevista coletiva do Emerson Fittipaldi no Rio de Janeiro, juntamente com o presidente da kart, o Andy Craig, na próxima terça-feira. Os dois vão falar sobre o Grande Prêmio do Brasil. Já já vamos falar muito sobre esse assunto. Já já também novas informações sobre a apuração das eleições 98. Aí está o Maurício Gugelmin. Essa é a última volta de aquecimento antes da relargada. A prova foi interrompida com 21 minutos e vai recomeçar. Ali você viu a bandeira amarela. Na próxima passagem já vai pintar a bandeira verde. Já vai escapando ali o Dario Franchitti. Vai trazendo com ele o Paul Tracy. O Tony Kanaan tenta encostar no Bob Rahal. Vai passando o Maurício Gugelmin. Olha, segundo o Maurício Gugelmin, os maiores problemas são nas curvas 5 e 6. Eu diria que a corrida já recomeçou, só que estamos com bandeira amarela. No caso da curva 5, Theo, é o ponto principal de ultrapassagem. Se ele tiver realmente molhado ao longo de toda a extensão, vai complicar tentativas de ultrapassagem nesse recomeço de prova, que é, em termos de corrida, o melhor momento para se tentar ultrapassagem. Você vê que o Dario Franchitti já vai com velocidade, porque a pista já está liberada. Estamos com a bandeira amarela, mas o pace car já está nos boxes. Na passagem agora vai pintar a bandeira verde. Aí está a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Houston, a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Lá atrás o Gil de Ferran vai botando pressão, vai tentando ganhar a 8ª colocação. Ali o André Ribeiro, que é retardatário, vai sendo ultrapassado pelo italiano Massimiliano Papes. O Gil vai tentando pegar a carona, vai deixando para trás o André Ribeiro. O Gil, que é o nono, o 10º é o Hit Ré. Ali o Hit Ré já passou também o André Ribeiro. Agora é a vez do Maurício Gugelmin. Vai passando o Maurício Gugelmin. O André dá passagem também para o Maurício Gugelmin. O Maurício, que é o 11º. O 12º é o Scott Pruitt. O André Ribeiro vem na 24ª posição. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Ford, fazendo seu caminho melhor. Agora o Gil vai tentando a aproximação em cima do italiano Massimiliano Papes. Esse é o Scott Pruitt. Você vai na carona do norte-americano Scott Pruitt. Ele que está deixando a equipe Patrick. No próximo ano vai andar na Sierra Wells. A Sierra Wells que vai trocar os dois pilotos. Na realidade o Massimiliano Papes saiu, foi para Rahal, vai sair, vai para Rahal. Entra o Scott Pruitt. E o Rob Gordon vai ser demitido. Podendo entrar aí o Cristiano da Mata.
Tony Kanaan continua na 6ª posição, Gil de Ferrão 9º, Maurício Gugelmin 11º. Só agora passa o Scott Pruitt pelo André Ribeiro. O André que tem uma corrida complicada, já que rodou, perdeu 2 voltas. Ali o Maurício Gugelmin à frente do Scott Pruitt. O André tem 2 voltas com relação aos primeiros colocados. O mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves teve problemas mecânicos no início da corrida. O primeiro é Dário Franchitti, o segundo Paul Tracy, o terceiro Zanardi, o quarto Jimmy Vasser, o quinto Bob Rahal, o sexto Tony Kanaan. É impressionante, Celso, o ritmo do Dário Franchitti. Antes da prova ser interrompida, ele tinha 5 segundos de vantagem para o seu companheiro de equipe, o Paul Tracy. Agora, com 2 voltas de bandeira verde, já abriu 2,5 segundos. E o mais interessante é que a gente está falando isso no começo de prova. Ele está demonstrando realmente muita competência, está abrindo demais. E agora ele tem, no campeonato, Theo, exatamente o dobro de pontos do seu companheiro de equipe, além de não ter aprontado nenhuma para cima de ninguém. É o Paul Tracy que estava correndo perigo na equipe Green, mas parece que garantiu a posição para a próxima temporada. A Green deve ter os 2 pilotos, o Dário Franchitti e o Paul Tracy. A diferença agora já é 3 segundos e 3 décimos. Quem vai chegando no Jimmy Vasser é o Bob Rahal. E quem vai chegando no Bob Rahal é o Tony Kanaan. Você observa que os pilotos não têm o mesmo traçado, ó. O Tony, ali o Mark Blundell. Mark Blundell já vai experimentando o pneu slick. Vamos observar agora o Mark Blundell na pista, se vai ter um bom rendimento ou não, porque daqui a pouquinho os pilotos também podem partir para essa troca. Tirar o pneu de chuva e colocar o pneu slick. Você viu que o Tony Kanaan já vai buscando na pista aqueles locais mais molhados, aqueles locais com mais água. Por quê? Porque ali o pneu de chuva vai render mais. Agora vai da cabeça de cada equipe, mas está difícil para o Mark Blundell segurar esse carro, hein? Não sei se é hora ainda não. Não sei se é hora ainda não de colocar o slick. Vocês viram a dificuldade de sair desse pit. É por isso que muita gente está programando o mínimo de parada possível, porque a saída do pit é realmente muito complicada. Vamos observar, o Mark Blundell tinha nessas trocas de pneus quase que a única condição dele disputar aí uma posição interessante lá entre os 3 primeiros. Então por isso que ele arriscou a primeira, mas é realmente o piloto que a gente deve observar por conta da condição da pista. E o pneu de chuva com a pista seca, o desgaste é super rápido. Vai aquecendo e vai se desgastando rapidamente. Então é ficar de olho também nesses primeiros colocados. Ficar de olho nesse piloto aí no inglês Mark Blundell, que está com o pneu slick, está com o pneu para a pista seca. Você vai curtindo o Grande Prêmio de Houston, a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Essa prova confusa, essa prova cheia de alternativas. Olha o Mark Blundell. É retardatário e vai dando trabalho ali para o Zanardi. Bonita manobra também do Jimmy Vasser ali atrás. Mostrou o controle, segurando o carro, parecendo que estava andando com kart. E o Tony é que vai chegando no Bob Rahal na luta pela 5ª posição. Olha o Tony. Vai para cima o Tony Kanaan. Vai passando o Bob pelo Mark Blundell. Vamos ver se o Tony não perde muito tempo ali atrás do inglês. Não pode bobear também não. Aí, ó. Essa é uma parte com concreto. Aí é mais escorregadio, ó. Bobeou um pouquinho, já chegou o Adrian Fernandes. Vai passando o Tony. O Adrian Fernandes já colou no Tony. Pegou o Mark Blundell num ponto ruim do circuito. Lá na frente o Dário Franchitti já abre 4,5 segundos com relação ao Paul Tracy. Você vai com o mexicano Adrian Fernandes, ele que é o 3º no campeonato. E na corrida é o 7º. Está atrás do Tony Kanaan. Adrian Fernandes, a caça do brasileiro Tony Kanaan. O 8º é o Massimiliano Papes. O 9º é o Gil de Ferran. Agora, essa posição que o Mark Blundell encontrou aí, esse momento de fazer a troca, pode realmente não ter sido o melhor, porque a gente observa que ele está muito mais lento, teve muito trabalho para segurar mesmo em reta ali, não deu para segurar os outros. Agora ele pode estar apostando para um daqui a pouco. Ele já tomou uma volta mesmo, teria de deixar os pilotos mais rápidos passarem. Vamos observar o que acontece. No momento foi uma troca precipitada. Vamos caminhando para 30, um bom momento. Vamos caminhando para 30 minutos de corrida. Não vamos ter 100 voltas com certeza. Vamos ter um limite de 2 horas no Grande Prêmio de Houston. Temos 21 voltas agora.
A corrida programada para 100 voltas, mas com certeza, olha o Tony ali travando os pneus, mas consegue abrir com relação ao Adrian Fernandes. A diferença agora já está na casa de 1,5 segundos. Esse aí é o líder. Escocês voador Dario Franchitti já abre 5 segundos de vantagem para o seu companheiro de equipe, o canadense Paul Tracy. Ali o Gil de Ferran é o 9º. Está sendo muito pressionado pelo Rittich-Haer, que é o 10º. Na frente o Massimiliano Papes. Depois o Marc Blundell, que é retardatário, e o Maurício Gugelmin. Essa é a briga que vale a 9ª posição. Gil e Rittich-Haer. A pista vai secando, um traçado diferente do Gil, vai buscando ali a água. O Rittich-Haer já ficou mais no centro da pista. E tem também aquela história de pneu Goodyear com relação a pneu Firestone. Mesmo na chuva existe uma certa diferença. Por enquanto o Firestone vai se mostrando melhor. O Gil tem um pneu Goodyear, o Rittich-Haer tem pneu Firestone. Você viu ali a troca de piso, sai do asfalto e vem para o concreto. Agora a diferença do Dario Franchitti para o Paul Tracy está na casa de 7 segundos. Impressionante o ritmo do escocês voador. Agora o Gil começa a encostar no Massimiliano Papes. Vai aproveitando melhor essa condição da pista o Gil de Ferran. Mas sempre colado nele o norte-americano Rittich-Haer. Gil, equipe Walker. Rittich-Haer, equipe Della Pena. Olha como chega o Rittich-Haer. Chega na freada, chega na curva. Theo, e na saída do trecho de concreto. Talvez esteja melhor em termos de aderência, exatamente naquela parte mais crítica da pista. Olha como chega, ó. Exatamente na freada. Vai chegando o Rittich-Haer. É a diferença de pneu, né? Goodyear do Gil para a Firestone do Rittich-Haer. Já fica na alça de mira o Gil de Ferran. Já escapa um pouquinho o italiano Massimiliano Papes. O Tony Kanaan vem em 6º lugar, vai tentando uma nova aproximação para cima do Bob Rahal. Maurício Gugelmin é o 11º, André Ribeiro é o 24º, 25º, Hélio Castro Neves. Fica difícil para o Gil, vai colocando por dentro o Rittich-Haer, vai levando a 9ª posição o Rittich-Haer. Rittich-Haer é o 9º, o Gil de Ferran é o 10º. Passou e já abriu. Já vai a caça agora do italiano Massimiliano Papes. Celso, aí dá pinta realmente. Já é um desgaste do pneu Goodyear do Gil e vai rendendo melhor o pneu Firestone do Rittich-Haer. A gente via aí em toda a preocupação o tempo todo do Gil de Ferran de procurar água para refrigerar os pneus. E lógico, a gente tem essa informação. Quando o piloto está com pneu de chuva, o pneu aquece muito mais. E é um pneu diferente o que o Rittich-Haer está usando. A gente observa daqui, ou é um pneu intermediário, ou ele já partiu com um pneu slick, porque ele está andando muito mais rápido e ele tem a preocupação de sempre colocar o carro no trilho. Uma preocupação que durante a disputa a gente via só o Gil de Ferran ter. Ali você viu o trabalho de braço do Rittich-Haer. O carro tentou escapar, veio de um lado, veio de outro. O Rittich-Haer dá amostras ali que realmente está com o pneu slick. Ele abriu muito do Gil de Ferran. Depois que fez a ultrapassagem, passou 2 retas ali e foi embora. E já chegou no Papes. Temos 24 voltas completadas, 32 minutos de corrida. Aí você pergunta, mas por que o Marc Blundell com o pneu slick não vai andando como o Rittich-Haer? Aí vai também no braço, vai dar habilidade nesse tipo de piso. A pista não está totalmente seca, está úmida, mais escorregadia e vai da habilidade, vai da sensibilidade. O Christian Fittipaldi, por exemplo, é um piloto que na chuva eu colocaria aí entre os 2 melhores da Fórmula Mundial. Estava mostrando isso até ser tirado da prova pelo Greg Moore. Tem piloto que se adapta melhor nesse tipo de piso. E o Greg Moore que tem a maior parte dos pontos conquistados em circuitos ovais. Aí o Bob Rahal, a briga do Tony Kanaan. O Tony vai chegando no Bob Rahal, vai trazendo com ele o Adrian Fernandes. Uma briga bonita pela 5ª posição. Olha só o Tony para cima do Bob e o Adrian para cima do Tony. E a diferença do Bob para o Jimmy Vasser não é muito grande não, só 1,5 segundos. Diferença grande do Dario Franchitti, o primeiro colocado, para o segundo Paul Tracy, na casa de 7,5 segundos. Vai abrindo o Dario Franchitti com relação ao Paul Tracy. Vamos caminhando agora para 33 minutos de corrida. Vamos ter um total de 2 horas de prova. Você aqui no SBT, neste domingo de eleições. Daqui a pouquinho mais informações do Departamento de Jornalismo do SBT. Daqui a pouquinho mais informações com o Hermano Henning. Ali o Tony Kanaan, que é o 6º, botando pressão em cima do 5º colocado, que é o Bob Rahal.
Depois mais à frente tem o Jimmy Vasser, que é o quarto. O terceiro é o Zanardi, o segundo o Paul Tracy. O primeiro o Dário Franchitti. O Gil de Ferran, o 10º. O Maurício Gugelmin, o 11º. Agora o Tony chegou. Vai pra cima o Tony. Vai buscando a 5ª posição. O Tony Kanaan coloca por dentro o Tony Kanaan para ganhar a 5ª posição. Esperto o Tony Kanaan. Esperto também o Adrian Fernandes. Já é o 6º. Tony é o 5º. Adrian é o 6º. 7º Bob Rahal. Sensacional. O Tony já vai abrindo. Agora vai a caça do Jimmy Vasser, que é o 4º. E tem que começar agora a prestar atenção no traçado que ele está fazendo. Deve estar rezando para continuar a chuva, porque ele está com o pneu para a pista molhada. Agora, interessante na tomada de cima a gente observar todo o trabalho do Tony Kanaan de preparar a ultrapassagem 2 curvas antes, já fazendo o traçado de quem iria preparar para fazer a ultrapassagem. Realmente, muita cabeça, o momento certo, preparado pelo Tony Kanaan. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Texaco, um mundo de energia. A diferença do Jimmy Vasser, que é o 4º colocado, para o Tony Kanaan, que é o 5º, 1 segundo e 7 décimos. A diferença do Tony para esse aí, Adrian Fernandes, 7 décimos. Você vê o Tony Kanaan, é o 10º colocado no campeonato, é o melhor novato. Tem uma historinha também sobre o Tony Kanaan. O Tony Kanaan, há cerca de uma semana, recebeu um telefonema do Chip Ganassi, que queria ter o Tony como o substituto do Alessandro Zanardi no próximo ano, já que o Zanardi está indo para o Williams, para a Fórmula 1. O Tony tem um contrato com a equipe Tasman de mais 2 temporadas. Até o início deste mês, aí está o Massimiliano Papes. O italiano Papes já colocando o pneu slick também. Vai voltando a pista aí o Massimiliano Papes. Tem que voltar com cuidado, principalmente dentro dos boxes, porque senão roda e bate. Só que está começando a chover de novo, hein? Voltou a pingar no circuito de rua de Houston. Então o Tony, até o início deste mês, tinha uma multa com a equipe Tasman para deixar a equipe de cerca de $2 milhões. Depois do início deste mês, depois do dia 1º deste mês, não tinha mais multa. Era obrigado a ficar na equipe Tasman. Esse aí é o Denis Vitolo. Então, o Chip Ganassi tentou um acordo com o Steve Horn, dono da equipe Tasman, para liberar o Tony Kanaan pagando essa multa. Só que não teve acordo. O Steve Horn disse que não abria a mão do Tony. Então o Tony esteve bem próximo de sentar no carro do bicampeão Alessandro Zanardi. Tá aí um carro da equipe Chip Ganassi. Zanardi, exatamente esse carro aí que o Tony ia sentar, colocando também o pneu slick. Perdeu muito tempo nessa troca de pneus. Vai voltando a pista o Zanardi. Então o Tony quase sentou nesse carro aí do bicampeão Zanardi, mas vai ficar na Tasman por mais 2 anos. Esse aí é o Adrian Fernandes. Agora o bom dessa história toda é que o Steve Horn disse que no próximo ano a Tasman vai ser muito mais forte. Foi até bom esse interesse da Chip Ganassi, porque o Steve Horn disse que a Tasman no próximo ano vai ser uma equipe muito mais competitiva. Vai voltando a pista aí Gil de Ferran, também com o pneu slick. O Steve Horn precisava manter o Tony Kanaan até por conta de manter todos os apoios e ampliar os apoios técnicos que ele tem para ter essa condição, até de fazer essa afirmativa de que teria uma equipe melhor, uma estrutura técnica melhor para oferecer para o Tony e para o próprio Steve Horn poder progredir na categoria. Para os 2 pilotos da equipe Green ainda não fizeram a troca de pneus. Continuam com pneus de chuva. Ali vai voltando o Gil de Ferran, já com pneu slick. Também com pneu slick ali, o Massimiliano Papes. O Tony agora é o 3º, porque o Tony também ainda não fez a troca. O Vasser é o 4º, o Bob Rahal o 5º. Esses os 5 primeiros colocados. Ali você vê o Paul Tracy já buscando a parte com água. Paul Tracy que é o 2º colocado. Esse que está à frente dele é o Massimiliano Papes. A gente observa o trabalho que vai ter no Papes para segurar o carro na saída de algumas curvas, onde a umidade é maior. E o que o Paul Tracy conseguiu chegar nele usando exatamente essa diferença de traçado, buscando a água. E é muito interessante porque a gente está vendo uma disputa. Pontos de ultrapassagem são apenas pontuais, lógico, só tem um lugar para passar. Mas os pilotos estão podendo usar traçados diferentes por terem pneus diferentes. O Zanardi voltou na 12ª posição, o Adrian Fernandes voltou em 13º. Repito, não sei se era momento para essa troca de pneus, não. Voltou a pingar, não chove forte, mas está pingando no circuito de rua de Houston. Vamos aguardar. Olha só, você observa aí na lente da câmera.
É um momento em que o chefe de equipe, por exemplo, pode opinar muito pouco em relação ao piloto. O piloto é que está na pista, é que tem de ter a sensibilidade se dá para passar por um pneu que proporciona menor aderência. Então é uma coisa muito arriscada e é arriscada apenas na decisão do piloto, ou muito mais na decisão do piloto. E tem aquela tal história, né, de sentir se vai chover ou não. Você vê aí que o Papes consegue abrir com relação ao Paul Tracy, então de repente está na hora de colocar o pneu slick, mas se voltar a chover, tá difícil segurar ali. O primeiro é o Dario Franchitti, o segundo é o Paul Tracy, o terceiro é o Tony Kanaan, o quarto o Jimmy Vasser, o quinto é o Bob Rahal. Esses pilotos estão com pneus de chuva, o pneu viscoito. Temos agora 37 minutos de corrida. 37 minutos de corrida. Vamos ter um total de 2 horas de prova. Ali atrás você vê o Hélio Castro Neves, atrás do Paul Tracy, que é o segundo colocado. O Hélio que vem na 24ª posição, o André o 23º. Temos 30 voltas completadas neste momento no Grande Prêmio de Houston. Vamos ter um total de 100 voltas ou então 2 horas de prova. Esse é o Zanardi, ó, pneu slick. Você vai acelerando com o atual bicampeão da categoria. Vai passar pelo Brian Herta. Passou com muita facilidade. O Brian Herta deve estar com pneu de chuva. Vamos ver a atitude da equipe Green daqui a pouco com relação aos seus pilotos. Vai entrando o Maurício Gugelmin. A Green também vem para a troca de pneus, hein? Maurício Gugelmin vai para a troca de pneus, vai colocar o pneu slick. A equipe Tasman do Tony também preparada ali para a troca de pneus. Jimmy Vasser também já vem para a troca de pneus, ou seja, aqueles pilotos que não haviam feito a troca de pneus já estão entrando, colocando o pneu slick. Ali o Brian Herta, o Maurício Gugelmin, vai voltando à pista o Maurício Gugelmin. Aí está o Maurício Gugelmin, já vem Jimmy Vasser, já Dario Franchitti, já Paul Tracy, já Tony Kanaan. Essa saída de boxe aí um pouco longa, um pouco demorada. Você vai observando aí a troca do Paul Tracy. E o Tony Kanaan também chegando. ...31 voltas completadas, vai entrando também o Jimmy Vasser. Agora a expectativa pelo Dario Franchitti. Ainda não vi a entrada do Dario Franchitti. Olha, o Franchitti é o primeiro, o Bob é o segundo. Esses ainda não realizaram a troca. Tá aí o Vasser, já colocando o pneu slick. Vai passar o Tony. O Tony continua à frente do Jimmy Vasser. Na próxima passagem é muito importante conferir agora a colocação do Tony, do Zanardi, do Vasser e do Maurício Gugelmin. Por enquanto, os dois primeiros colocados, o Dario Franchitti e o Bob Rahal, ainda não trocaram pneus. Você viu o Hélio Castro Neves também vindo para a troca. Vai entrando agora o Dario Franchitti. Dario Franchitti vem também para a troca de pneus e reabastecimento. Vai colocar o slick. Vamos ver se o Bob Rahal também entra. Dos primeiros colocados, só o Bob com pneu de chuva. Esse o líder, Dario Franchitti, tinha uma grande diferença. Deve voltar à frente ainda. Vai voltando aí o Dario Franchitti. Nada do Bob entrar. Bob é o primeiro, o Rich Renner é o segundo. Esses não trocaram pneus. Vamos caminhando agora para 32 minutos de corrida. Olha o Paul Tracy aí, ó. Vai ser punido o Paul Tracy, hein? Vai ser punido o Paul Tracy. No momento da entrada do Paul Tracy, acabou acertando um cone. Vai ser punido o Paul Tracy. Ou seja, tem de ser punido o Paul Tracy. É, a imagem está sendo muito clara, né? Aí não pode tirar nenhum cone, não pode passar por ali. Vamos ver qual vai ser a atitude da direção de prova agora. Agora dá para perceber que a pista está realmente muito mais rápida para os pilotos que estão com pneus slick, até porque logo na saída do Dario Franchitti da pista, a gente observava que o Maximiliano Papes já tinha conseguido alcançá-lo e ia descontar a volta de diferença que acabou tomando na hora que parou. Portanto, o Papes, que tem essa condição de ser um piloto muito rápido nesse tipo de pista, está demonstrando que a pista está realmente mais rápida para os slick. A kart já avisou que o Paul Tracy vai ter de entrar nos boxes. Ou seja, vai ser penalizado. Já a penalização para o Paul Tracy.
Agora a equipe reclamou e a kart disse que vai rever. Vamos ver. Esse aí é o Anser Júnior. Dário Franchitti. Vamos ver a colocação agora. 33 voltas completadas. O importante agora é ver a colocação dos pilotos, depois dessa troca de pneus. Dário Franchitti é o primeiro, Rit Herner é o segundo, Paul Tracy é o terceiro, o quarto Alessandro Zanardi. O quinto Adrian Fernandes, o sexto Tony Kanaan. Jimmy Vasser é o sétimo colocado, o oitavo é o Bob. Rit Herner vai perdendo ali posições, porque o Rit Herner continua com o pneu slick, só que ele tinha parado antes. Então de repente já tem um desgaste aí e se atrapalhou com retardatários. O Gil é o 10º colocado. Se o Adrian Fernandes está na frente do Tony, Celso, significa que a tática da equipe Patrick foi melhor do que a da Tasman, já que o Adrian estava atrás do Tony, parou antes, fez a troca de pneus e agora está à frente. O momento da parada foi muito importante, até porque a gente via a evolução da pista em termos de parada. Chega um momento em que realmente a diferença de você ter um pneu slick ou não ter é muito grande numa volta. E andar mais uma volta, fazer mais uma volta nessa condição, significa problemas. E olha problema aí pro Dário Franchitti. Aí está o Dário Franchitti e o Paul Tracy. Essa briga que vale a primeira colocação. Ali à frente tem retardatário, é o Rob Gordon. Uma briga sensacional pela primeira colocação. O Paul Tracy com pneu slick tirou a diferença com relação ao pneu de chuva. Os dois com pneus slick. Agora, Dário Franchitti é o primeiro, Paul Tracy é o segundo. Paul Tracy vai tentando colocar por dentro. Tem um retardatário, Paul Tracy mais esperto que o Dário Franchitti. Dário Franchitti se mantém à frente. Continua em primeiro Dário Franchitti. SBT Brasil é Sistema Brasileiro de Televisão. Era a confirmação da posição do Tony Kanaan. O Tony Kanaan é quarto, confirmando então. Tony é quarto, Adrian Fernandes é quinto. Tony Kanaan é o quarto colocado, Zanardi é o terceiro. Tony é o quarto, tá aí o Zanardi, já vem pra briga também o Zanardi. Vai esquentando o Grande Prêmio de Houston. Praticamente não tem diferença entre os dois primeiros colocados. Dário Franchitti vai segurando a primeira posição, muito pressionado pelo canadense Paul Tracy. É uma briga dos dois pilotos da equipe Green. E vai chegando o italiano Zanardi. O Tony também vai tirando a diferença com relação ao Zanardi. Primeiro Dário, segundo Paul Tracy, terceiro Zanardi, o quarto é Tony Kanaan. Gil é o 10º, Maurício Gugelmin na 14ª posição. O Gil agora já é o 8º. O Gil é o 8º, Maurício Gugelmin é o 14º. Aí está o Dário Franchitti, vai aguentando toda essa pressão do Paul Tracy. Vamos caminhando para 51 minutos de corrida. Vamos ter um tempo limite de 2 horas. Esses são os dois primeiros colocados, Dário Franchitti e Paul Tracy. Paul Tracy só esperando um mínimo erro ali do Dário Franchitti para assumir a primeira posição. É um circuito de rua onde praticamente não tem ponto de ultrapassagem. Para passar tem de ser na marra. Por isso o Dário Franchitti se mantém à frente. Mas o Paul Tracy não cansa, vai para cima do escocês voador. Uma briga dos dois pilotos da equipe Green. É importante a gente observar que depois dessa troca de pneus, houve uma mudança muito grande de comportamento dos dois carros. Isso porque provavelmente o carro do Dário Franchitti estava melhor acertado para andar com pneu para pista molhada, ou seja, andar melhor na pista molhada. Devia estar com acerto de suspensão para isso. E o Paul Tracy não estava com esse mesmo acerto. Agora, provavelmente também nesse momento, ou o Paul Tracy errou, ou recebeu um recado ali pelo rádio. Não vai aprontar com o primeiro piloto da equipe em termos de ponto. Ele está disputando um vice-campeonato, são $500 mil de prêmio. Cuidado lá.
Aí, fim de prova para Bob Rahal. Fim de prova para Bob Rahal. Gil de Ferran, o sétimo. Vai fazendo uma prova de recuperação, Gil de Ferran. O Maurício Gugelmin está na 14ª posição. Tony Kanaan é o quarto. O terceiro é o Zanardi. O primeiro tá aí, ó. O Dário Franchitti. Vai colocando uma volta em cima do Maurício Gugelmin. Impressionante o ritmo dos primeiros colocados. O Dário Franchitti vai colocando uma volta em cima do 14º. O Al Unser Jr., que está ali à frente do Maurício Gugelmin, é o 13º. Ou seja, o Dário Franchitti já vai colocar uma volta em cima do 13º colocado. Esse é o Maurício Gugelmin, que vem na 14ª posição. Também é ultrapassado pelo Paul Tracy, que é o segundo. Temos agora 54 minutos de corrida. Vamos caminhando para a metade da prova. Para 1 hora de corrida. Tony Kanaan se mantém. Ali Patrick Carpentier. Bandeira amarela por enquanto só no local. Encontrou a barreira de proteções o Patrick Carpentier. Vamos ver se vai pintar a bandeira amarela em todo o circuito ou só no local realmente. Você viu passando o Tony Kanaan, que é o quarto. Tem um retardatário à frente dele. O Vasser é o quinto. O sexto, Massimiliano Papes. Passa Gil de Ferran na 7ª posição. Esse é Patrick Carpentier. Já mais informações direto da redação do SBT com o Hermano Henning sobre as eleições 98. Bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito. Aí os dois primeiros colocados. O primeiro então é Dário Franchitti, o segundo é o Paul Tracy, o terceiro Alessandro Zanardi, o quarto é Tony Kanaan, o quinto Jimmy Vasser, o sexto Massimiliano Papes, o sétimo Gil de Ferran. Vamos até... Aí você vê o Patrick Carpentier, ok, Hermano Henning. Vai saindo o Patrick Carpentier e o Gil de Ferran também. O carro ali foi para a área de escape. Foi retirado o carro do Gil de Ferran. Fim de prova para o brasileiro Gil de Ferran. Vai sendo retirado o carro do Patrick Carpentier. Estranhamente, o carro do Gil de Ferran foi para a área de escape. É fim de prova para o Gil de Ferran. E o Maurício Gugelmin também foi para os boxes, mas já voltou à pista. Esse é o Patrick Carpentier. Vai passando ali o André. Um pouquinho atrás do Bob Rahal. Aí a batida do Patrick Carpentier. Passou reto o Patrick Carpentier. Chega a informação que o problema do Gil foi de transmissão, problema de câmbio, um problema que o Alessandro Zanardi teve nos treinos, acabou impedindo com que ele fizesse um tempo total dos 30 minutos da sessão dele. Ele fez só 6 minutos e acabou largando em oitavo. Está mostrando na corrida que tem condição de... teria até condição de largar melhor, está aí na 3ª posição na prova. Por isso pode acontecer realmente, porque essa pista, vocês estão vendo, exige bastante do câmbio e exige também dos freios. A gente tem, em termos de mecânica, é freio e câmbio. E principalmente na parte de pneus. Só que na parte de pneus a gente está tendo um alívio aí, já que nessa condição de pista molhada, pista seca, os pilotos acabam tendo outro tipo de uso do pneu, né? Aí o André Ribeiro. André Ribeiro também passa reto, vai pedindo para empurrar. Esse é o André Ribeiro. Mais um problema com o André Ribeiro. O primeiro é Dário Franchitti. O segundo é Paul Tracy, o terceiro Zanardi, o quarto Tony Kanaan. Vai fazendo uma grande prova o Tony Kanaan. O Vasser é o quinto, o Massimiliano Papes é o sexto, o sétimo Adrian Fernandes. Já vai pintar a bandeira verde. Já vai pintar a bandeira verde. Já o recomeço de prova em Houston. Uma corrida confusa. Uma corrida com chuva, uma corrida com muitas rodadas e com um resultado imprevisível. Imagine você, depois dessa bandeira verde, a pressão que vai receber o Dário Franchitti. E uma bandeira, depois da bandeira amarela, na bandeira verde, uma bandeira amarela que foi boa para o Tony Kanaan. O Tony Kanaan que tem ali o Mark Blundell à frente dele. Se passar o Mark Blundell, já pode atacar o Zanardi. O Zanardi tem um piloto da All American Race à frente dele que é retardatário. Se passar também pode atacar o Paul Tracy. Totalmente aberto o Grande Prêmio de Houston. Já temos agora 58 minutos de corrida. Essa prova vai terminar no limite de 2 horas. Então o que importa agora é o tempo de corrida e não o número de voltas. Ali você vê o Papes, o Maurício Gugelmin, que foi para os boxes, o Mark Blundell. Agora quem está à frente do Tony é o Rob Gordon, não é mais o Mark Blundell não. É o Flash Gordon. O Flash Gordon é sempre complicado para passar.
e não atravessa um bom momento na categoria, não. Daqui a pouquinho mais informações das eleições para você. Daqui a pouquinho também você vai conhecer um pouco mais do Tony Kanaan fora da pista. Ali vai sendo retirado o carro do Patrick Carpentier. Vamos aproveitar então e conhecer um pouquinho do Tony Kanaan fora da pista. Outras habilidades do Tony Kanaan. Vamos lá. Bem com a vida. É no momento o melhor estreante da Fórmula Mundial e o melhor brasileiro na classificação geral a 3 corridas do fim do campeonato. Isto tudo é resultado de muito trabalho, dentro e fora das pistas. No apartamento onde mora em Miami, na Flórida, Estados Unidos, ele não quer saber de descanso. Sempre acompanhado do vizinho Cristiano da Mata, o campeão da Indy Lights, fica horas e horas vendo vídeo de corridas do passado. Bom, dá para aprender o traçado primeiro, especialmente quando é uma pista que eu não fui treinar ou eu nunca corri. Tem algumas que a gente não fez realmente no circuito da Indy Light. Então eu procuro ver o traçado e eu procuro olhar muito em car camera para ver a marcha que o piloto faz, uma curva ou não, para poder discutir com os meus engenheiros, porque vocês sabem, como o André guiou o Lola no passado, na minha equipe a gente tem um Reiner, as marchas são bem diferentes, porque o carro andava muito mais devagar. Então, para ter realmente uma ideia de quais são as marchas que os pilotos faziam. E é sobre rodas que ele gosta de mostrar outras habilidades. Esta técnica é antiga, já que Tony foi instrutor de patinação. O que pode parecer brincadeira é uma maneira de manter a forma física. Estou dando 100% de mim para realmente, quem sabe, desses 3 anos, pode ser com a Tasman, pode ser com alguém, a gente não sabe. Então eu estou com certeza tentando ganhar. Eu quero vencer, a minha vontade é vencer, e o mais rápido possível. Já teve um pódio na última prova no Grande Prêmio de Laguna Seca. Está em 4º lugar em Houston. Quem sabe o momento da vitória do Tony Kanaan é esse, é hoje. Aí o carro do Gil de Ferran, fim de prova para o Gil de Ferran, problemas de câmbio. Estava na 7ª posição o Gil, não foi realmente um bom dia para o Gil, acabou rodando 2 vezes na primeira volta com chuva e agora aí um problema de câmbio. Já já vai pintar a bandeira verde, hein? Já já o recomeço de prova em Houston. Já passamos da metade da corrida, já temos 1 hora e 2 minutos. Essa prova vai terminar com 2 horas de duração. Ficar de olho no tempo, na pista e no tempo. Muita emoção ainda guardada no Grande Prêmio de Houston. E você também vai acompanhar passo a passo o ritmo da apuração das eleições 98 aqui no SBT. A qualquer momento de volta o Departamento de Jornalismo do SBT. Lembra você que Christian Fittipaldi está fora da prova. Tinha totais condições de vencer, foi tirado da corrida pelo Greg Moore, que acabou rodando e atingindo o Swift do Christian Fittipaldi. Não foi um bom dia para a equipe Newman Haas, porque o Michael Andretti também já está fora da corrida. O Hélio Castro Neves teve problemas nas 2 primeiras voltas. André Ribeiro rodou também, perdeu 2 voltas. E Gil de Ferran está fora. O Maurício Gugelmin está na 14ª posição. Na 13ª agora. Maurício Gugelmin é o 13º. Dário Franchitti é o primeiro. Paul Tracy é o segundo. Zanardi o 3º. O 4º, Tony Kanaan. Vamos ver o Tony ali se livra logo do Rob Gordon. Vai pintar a bandeira verde. E atrás do Tony tem o Jimmy Vasser. Jimmy Vasser que é o 5º. Não tem retardatário não. Aí está a bandeira verde. Vai para cima o Tony do Gordon. E esperto o Tony já se livrou do Rob Gordon. Já se livrou do retardatário. O Zanardi não se livrou do retardatário não. Os 2 primeiros colocados, Dário Franchitti e Paul Tracy. Paul Tracy vai para cima do Dário Franchitti. O Vasser também já se livrou do Rob Gordon. Agora o Zanardi já deixou o retardatário para trás. O Alex Baron. Esses são os 2 primeiros colocados. Os 2 pilotos da equipe Green. Dário Franchitti que tem 2 vitórias nesta temporada. Tem 4 poles, Dário Franchitti. Olha o Paul Tracy para cima dele. E vai chegando agora o Zanardi, errou ali o Paul Tracy. O Zanardi agora vai chegando. Vai ter de fazer novamente o trabalho de aproximação. O canadense Paul Tracy. O Tony já vai para cima ali do retardatário. Já abriu com relação ao Jimmy Vasser. Vai fazendo uma grande prova o Tony Kanaan. Esse é o Denis Vitolo. Esse é o Denis Vitolo. Estava demorando, né? Com pista molhada, demorando bastante o Denis Vitolo. Já encontrou a proteção de pneus.
Será que vai pintar a bandeira amarela de novo? Por enquanto só no local. Temos 44 voltas completadas, 1 hora e 4 minutos de corrida. Podemos dizer que o Vitolo bateu um recorde, né? Dá tantas voltas assim nessa condição de pista e só bater agora, mas com certeza ele vai provocar uma bandeira amarela mais substancial, né? Mas não precisaria não ali, é só empurrar o carro para trás, está dizendo mais na frente, né? É só empurrar o carro para trás e colocar em movimento. Por enquanto a bandeira amarela só no local. O primeiro é Dario Franchitti, segundo Paul Tracy, o terceiro Zanardi, o Tony Kanaan é o quarto, o quinto Jimmy Vasser, Massimiliano Papis é o sexto. E agora a bandeira amarela em todo o circuito. A bandeira amarela é interessante para o Tony Kanaan, porque o Tony agora pode se livrar rapidamente do retardatário, tem que ser esperto como foi com o Rob Gordon, deixar a confusão para o Jimmy Vasser e partir para o ataque em cima do Zanardi. Ali o Papis é o sexto. Vai fazendo uma grande prova também. Chama a atenção, né, Celso? O Papis com motor Toyota, a Sierra Wells, piloto que vem crescendo muito e vai fazendo mais uma super corrida. A gente já destacava no começo da prova que era uma condição muito boa para ele. Ele foi o piloto que, logo que colocou o pneu slick, foi o que andou mais rápido. A gente volta a lembrar. Em Detroit, ele foi o piloto mais rápido na sexta-feira, terminou com a pole provisória, foi uma coisa que espantou todo mundo, exatamente por causa dessas duas características que você falou, Theo. O chassi, quer dizer, a equipe Sierra Wells e o motor Toyota, que todo mundo sabe que deve muito em potência em relação aos outros motores. Lógico que nesse estágio de evolução, a partir do ano que vem eles prometem um equipamento melhor. Mas pelo equipamento que ele tem, largar em 14º, está agora em 6º lugar, é muito por condição da habilidade do Massimiliano Papis, que nesse tipo de pista manda muito bem. E olha como as nuvens estão baixas no circuito de rua de Houston. Na próxima passagem já vai pintar a bandeira verde, hein? Já chega a informação que na próxima passagem vai pintar a bandeira verde. O tempo está fechado, a qualquer momento pode voltar a chover em Houston. Se a corrida já está complicada com essa pista úmida, imagine você se voltar a chover. Ali o Tony, a torcida é para o Tony se livrar rapidamente do retardatário e botar pressão em cima do Zanardi. A corrida começa a ficar mais interessante. Já passamos da metade, uma briga muito boa pelo primeiro lugar, tá ali o Tony, ó. Ali ele já tá mandando um recado para o retardatário, ó, na bandeira verde, dá uma força aí, encosta que eu vou passar. Ali atrás o Brian Herta, Rich Hare, JJ Leto, ó, o Zanardi tudo assanhado ali para cima do Paul Tracy. Imagine você essa relargada. Já o Pescar vai para o box. Vai recomeçar em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Houston. O Tony ali atrás, já vai para cima do retardatário. O importante é que ele abriu com relação ao Jimmy Vasser, mas não facilitou as coisas não Alex Paron, perdeu uma oportunidade, por isso chegou o Jimmy Vasser. Aí a briga pelo primeiro lugar, Dario Franchitti e Paul Tracy. Vai chegando também o Zanardi. O Tony não consegue se livrar do retardatário. Dario Franchitti, Paul Tracy, agora sim o Tony já se livrou do retardatário. Agora ir à caça do italiano Alessandro Zanardi. Já deixou a confusão para o Vasser, mas é esperto o Vasser. Já se livrou também. Mais esperto ainda o Massimiliano Papis. Parecendo que estava guiando um kart. Colocou de lado e já se livrou do retardatário também. Esses os 6 primeiros colocados. Dario Franchitti, Paul Tracy, Zanardi, Tony, Vasser e Papis. Grande Prêmio de Houston totalmente em aberto. Ali o Maurício Gugelmin, que é retardatário, é o 13º colocado na prova. Temos agora 1 hora e 9 minutos de corrida. 51 minutos para o fim da etapa de Houston, a 17ª. Depois de Houston, vamos ter a Austrália daqui a 2 semanas. E no dia 1º, as 500 milhas da Califórnia, em Fontana. Olha só o que apronta o Denis Vitolo. Olha o Denis Vitolo aprontando para cima do líder. Quase ali bateu o Dario Franchitti no Denis Vitolo. Devia ter ficado naquela proteção de pneus dali, já ido pro box. Agora o Zanardi para cima do Vitolo. Vamos ver o Tony agora. Preocupação agora é o Vitolo com o Tony. O Zanardi já se livrou dele. Esses os 2 primeiros colocados. O Tony também vai se livrando do Denis Vitolo. Olha o Paul Tracy. Olha o Paul Tracy pra cima e aí o toque. Aí o toque. Vamos ver se não sobra nada pro Tony. Fica quietinho aí, Paul Tracy. Ficou quieto. O Tony já é terceiro, vai voltando à pista agora o Paul Tracy. Vamos ver se não houve nada com o carro do Dario Franchitti, porque o Paul Tracy vai pro box.
Suspensão dianteira já foi embora do Pole 3. Agora observar com relação ao Dario Franchitti. Tá aí a namorada do Pole 3. Tava demorando, né, Pole 3? Tava demorando. Primeiro o Denis Vitolo, depois o Pole 3. São sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Incrível, porque ele sabia que aí seria uma condição extrema, que não dava para fazer segurar tanto tempo de frenagem sem traçado e sem condição de aderência. Ele ia no mínimo escorregar e tirar o companheiro de equipe da pista. Agora o Franchitti demonstrou ter realmente muita força, muita presença e muita personalidade, porque olha, eu tô fazendo o traçado, a tomada é essa, ou você me dá no meio ou eu vou embora. E ele foi embora, ignorou a tentativa de ultrapassagem, a tentativa de intimidação do Pole Tracy. Ali não dava para colocar o carro, né? Ali é o que você disse. Foi para intimidar realmente. Aí não tinha espaço para dois carros. Observe só. E o traçado, né, Theo? Olha só o que tem de faixa seca de asfalto. Ele já saiu ali. Ele já saiu. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Nova linha telas grandes Sharp. O máximo em som e imagem. Eles já não falavam a mesma língua. Apesar do Dario Franchitti ser escocês por 3 canadenses, não estava falando inglês nada não. Já não falavam a mesma língua na equipe. Imagine depois dessa batida do Pole Tracy para cima do Dario Franchitti. O primeiro é o Franchitti, o segundo é o Zanardi, o terceiro é Tony Kanaan. O Tony está vivo, está aceso na prova. Ali você vê a assessora de imprensa da equipe pedindo para o câmera se afastar um pouquinho. Tá tendo uma confusão na equipe. Ali o Pole Tracy vai saindo, não vai querer dar entrevista mesmo, ó, já vai pegando a motinha dele, vai embora para o motorhome, para o caminhão da equipe. Mais uma vez aprontou o Pole Tracy, foi a segunda batida entre os dois pilotos da equipe Green. Olha lá, foi embora o Pole Tracy, ó, aqui nada de entrevista. Vou explicar o quê? Eu tô cansado de explicar que eu errei, ou então de colocar a culpa nos outros. E a preocupação da equipe deve ter sido porque ele deve ter ido tirar satisfação direto com o Dan Holliday, que fala que é o chefe, que é o mecânico-chefe do carro do Dario Franchitti, e deve ter pedido para ele dar algum recado. Provavelmente foi isso. Agora, ó, o Pole Tracy, que só tem falado em coletivas organizadas pela CAT para ele justificar as pisadas de bola, no mínimo, dele, vamos ver, nessa situação é o mínimo que ele apronta. Ele nunca fala espontaneamente com a imprensa, principalmente depois de cometer essas barbaridades aí. O Dario Franchitti abriu 3 segundos com relação ao Alessandro Zanardi, que é o segundo colocado. O Zanardi tem 8 décimos de vantagem para o Tony Kanaan, que é o terceiro. O quarto é o Jimmy Vasser, o quinto é o Massimiliano Papes. Vamos ver a colocação do Maurício Gugelmin. Aí você vê o Dario 3 segundos atrás, o Zanardi. Depois o terceiro é o Tony, o quarto é o Vasser, o quinto é o Massimiliano Papes. A diferença do Tony para o Vasser, 7 décimos. Já temos 1 hora e 12 minutos de corrida. 48 minutos para o final. É o Grande Prêmio de Houston. É a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Encerramento dia 1º de novembro. As 500 milhas da Califórnia em Fontana. Com um prêmio de $1 milhão para o vencedor. Um super prêmio para o vencedor da última etapa. E na próxima terça-feira, nesta terça-feira, o Emerson Fittipaldi no Rio de Janeiro. Com o André Craig, o presidente da CAT, que promove e organiza o Campeonato da Fórmula Mundial. O Emerson, então, será anunciado como novo promotor do Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil vai acontecer no dia 15 de maio do próximo ano, um sábado, e o Emerson quer fazer uma grande festa, não só no domingo, no sábado, no dia da corrida, mas em toda a semana do evento. Quer fazer o Rio de Janeiro respirar a Fórmula Mundial de forma festiva a partir da semana do evento. No próximo ano, vamos ter 20 corridas. A novidade é o Grande Prêmio de Chicago, no dia 22 de agosto. O campeonato começa em Miami no dia 21 de março e vai se encerrar no finalzinho de outubro com as 500 milhas da Califórnia. Ali o Adrian Fernandes. Adrian Fernandes, que é o 6º colocado. Muitos retardatários, ó. E chega a informação que voltou a chover em uma parte do circuito. Isso vai complicar muito a situação dos pilotos que estão aí aproveitando bem a condição de pista, secando o traçado. Vocês já observam, já é possível de fazer um pouco mais aberto, que a pista vai secando mais. E nesse momento, chegando a informação, portanto, de que principalmente lá na curva 11, a última curva do circuito, chegando aí a chover. Isso se estender
para o resto da pista, realmente vai complicar muito a história da prova. A gente vai ter de novo outro recomeço de corrida. É cheia de alternativas a corrida, a 17ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Ali você tem o Hit Ré, tem o Brian Herta, um pouquinho mais atrás o Vincenzo Sospiri. Lá na frente, Dario Franchitti é o primeiro, o segundo é o Zanardi, o terceiro, Tony Kanaan. Gil de Ferran fora da prova também, Maurício Gugelmin. A próxima passagem, ver a colocação. Fora da corrida também o Christian Fittipaldi. Na próxima passagem, ver a colocação do Maurício Gugelmin, do André Ribeiro e do Hélio Castro Neves. Daqui a pouquinho também mais informações do Departamento de Jornalismo do SBT sobre as eleições 98. Mais uma informação esportiva. A brasileira Fernanda Keller terminou em terceiro lugar na 20ª edição do Ironman do Havaí, a mais tradicional prova do triatlo mundial. Keller repetiu a colocação do ano passado dela. A suíça Natasha Badman venceu a prova com 9 horas e 24 minutos e 18 segundos. Aí, mais um bom resultado para o esporte do Brasil neste final de semana. Gustavo Kirten venceu o torneio de Maiorca, derrotando o espanhol Carlos Moyá. Tivemos o Mário Heberfeld, campeão na Fórmula 3, confirmando o título na Fórmula 3 inglesa. E agora a Fernanda Keller. Maurício Gugelmin é 17º. O André é 18º. O Hélio Castro Neves está fora da prova. Chega a confirmação agora que o Hélio Castro Neves está fora da prova também. Fora da prova, então, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Christian Fittipaldi. Esse aí é o Hit Ré, a equipe Della Pena, um piloto que foi muito cobiçado. Muita gente dizendo que ele poderia ir para Chip Ganassi, para Rei Hall, para Patrick. Eles têm mais um ano de contrato com a Della Pena, vai permanecer na Della Pena. Aí o Adrian Fernandes. O Denis Vitolo recebe uma bandeira preta, vai ter de cumprir a punição. Ali a Wanser Júnior para cima do Adrian Fernandes. A equipe Della Pena que está abrindo vai abrir um teste agora em novembro com o piloto que foi campeão da Fórmula 3 sul-americana. No caso, Nestor Furlan. Não é um piloto jovem, mas é uma forma de estar premiando. Della Pena, que é argentino, premiando um piloto também argentino. Esse é o Adrian Fernandes, muito trabalho para segurar ali o Wanser Júnior. Está fazendo uma boa prova o Wanser Júnior. Tem até um dado interessante sobre o Wanser Júnior, um dos melhores pilotos da categoria. Ele está a 52 provas sem vitórias na Fórmula Mundial. Isso mostra a atual fase da equipe Penske. Atual nada, uma fase de 3 anos já. E o Wanser Júnior tem 20 vitórias só em circuitos de rua. E as 52 provas não vencem. O Alonso, que é o 12º colocado no campeonato, tem 66 pontos, 1 ponto atrás do Gil de Ferran até essa prova, 10 pontos atrás do Gil de Ferran, do Tony Kanaan, aliás. O Tony, que é o 10º colocado no campeonato, é o brasileiro mais bem classificado. 1 hora e 18 minutos de prova, 42 minutos para o final do Grande Prêmio de Houston. Você acompanhando só aqui no SBT. A próxima etapa, daqui a 2 semanas, madrugada de sábado para domingo, Grande Prêmio da Austrália, mais uma prova em circuito de rua aí em Surfers Paradise, a belíssima cidade de Surfers Paradise na Austrália. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Consul 300, pequena por fora, grande por dentro. Chegando o Hit Ré também nessa briga aí, Adrian Fernandes, Wanser Júnior e Hit Ré. O Dario Franchitti já tem 4,5 segundos com relação ao Alessandro Zanardi. Essa é a diferença do primeiro para o segundo colocado. O Alessandro Zanardi tem 2 segundos com relação ao Tony Kanaan, que é o terceiro. O Tony Kanaan tem 1 segundo e 4 décimos com relação ao quarto colocado, que é o Jimmy Vasser. O quinto é o Massimiliano Pax. A 17ª posição, o Maurício Gugelmin, o 18º, o André Ribeiro. Essa briga aí vale a 8ª posição. O Adrian Fernandes é o 8º colocado. Vai passando um retardatário, que é o Rob Gordon. Olha só a diferença.
Massimiliano Papes vem pela 5ª posição, lutando pela 4ª com o Jimmy Vasser. O Rob Gordon está com 2 voltas de atraso com relação aos primeiros colocados, está na 15ª colocação. O Rob Gordon, que pode ir para a IRL na próxima temporada, na equipe Menard, já que vai perder a vaga dele na Cielo Wells, está conversando com a categoria IRL. Pode ir para a equipe Menard no próximo ano. Zanardi começa a andar um pouquinho mais rápido. A diferença de 4 segundos cai para 3 segundos e 2. 3 segundos e 2. Já não consegue abrir como estava acontecendo com o piso mais molhado, Dario Franchitti. O Zanardi está ali, ó. Tirou em 2 voltas 8 décimos. A diferença do Zanardi para o Tony. Vamos ver nessa passagem. 1,9. Também tira um pouquinho o Tony. É nesse momento em que a pista está mudando de condição por conta dessa pequena chuva que começa a cair de novo. Os pilotos vão, lógico, mudando a sua tocada, mudando o jeito de estar dirigindo para explorar o máximo possível. Só que também a gente vai ver as possibilidades de ultrapassagem serem diminuídas em função, lógico, de que esse trilho vai se tornando cada vez mais crítico. Não vai dar para ver, como a gente viu há 5 voltas, por exemplo, os carros abrindo mais para tentar fazer a ultrapassagem. A coisa realmente vai ficar mais crítica. E aí a torcida mexicana, a torcida do Adrian Fernandes, a gente confirma a posição do Adrian Fernandes. O Adrian é o 6º, o 7º Al Unser Jr., o 8º Rich Herr. O nome é o Brian Herta. E o J.J. Leto, o 10º. Então temos em primeiro Dario Franchitti, o 2º Zanardi, o 3º Tony, o 4º Jimmy Vasser, o 5º Massimiliano Papes, o Adrian Fernandes é o 6º, o 7º Al Unser Jr., o 8º o Rich Herr, o 9º Brian Herta e o 10º J.J. Leto. Maurício Gugelmin o 17º. Depois temos na 18ª posição o André Ribeiro. Agora a troca de posições neste momento. O André o 17º, o Maurício o 18º. Incrível, né? O Mark Blundell foi o primeiro piloto a trocar para pneu slick, acabou não conseguindo nem aproveitar isso, apesar daquele momento não ter sido realmente o melhor, mas ao longo da corrida ele teria condição de ganhar posições, mas nem isso. A gente viu, observou ele de novo como retardatário, sendo ultrapassado com uma facilidade muito incrível. A gente observando de novo, o carro balança demais, não tem acerto a equipe Aquest, que não é sombra do que foi na temporada passada. Ali você viu o Barry Green, o dono da equipe Green, o dono da equipe do líder da prova, o Dario Franchitti, da equipe também do Paul Tracy. Por um lado está satisfeito, o piloto dele está na frente. Por outro lado está coçando a cabeça, ei, Paul Tracy. E não adianta puxar a orelha dele não, porque apronta em todas. E olha só quem está à frente do Dario Franchitti, o alemão Arned Meyer. Arned Meyer à frente do Dario Franchitti, esperto o Dario Franchitti, já tirou ali. Não perdeu tempo não, porque está chegando ali também o italiano Zanardi, hein? A diferença cai para 2 segundos,4. A diferença do Dario para o Zanardi. O Tony Kanaan fica 2,8 atrás do Zanardi. Ali à frente do Zanardi agora o André Ribeiro, que é retardatário, é o 17º. Temos 1 hora e 22 minutos de corrida. Esse é o Tony Kanaan. O Vasser está ali, ó. A caça do Tony, a diferença do Tony para o Vasser, 8 décimos. Do terceiro para o 4º. Esse é o Massimiliano Papes, que é o 5º. A diferença, 2 segundos. E o tempo está fechando, hein? Está fechando de novo, a qualquer momento pode voltar a chover. O que de repente, Celso, pode ser uma boa para o Tony, porque se voltar a chover, troca de pneus é uma outra história a corrida. E no momento em que a gente via lá no começo da prova, o Tony não estava tão mal em termos de acerto para andar em pista molhada. Naquela condição ele estava andando bem, então tem um carro aí para se manter, no mínimo se manter nessa condição aí e podendo, além da terceira posição, conquistar uma posição melhor. Vamos esperar. Você vai acelerando com o italiano Massimiliano Papes, que é o 5º colocado. Vai conseguindo a melhor colocação para a equipe Cielo Wells neste ano, a melhor colocação para o motor Toyota. O motor Toyota que vai evoluindo. Existe já uma conversa que no próximo ano a Toyota vem com um motor totalmente revolucionário para lutar por vitórias.
Não foi aquela evolução tão rápida da Honda, que em 2 anos já estava lutando por vitórias. A Toyota está demorando um pouquinho mais, mas é um motor que está evoluindo e o Massimiliano Papes está provando isso aí. E a equipe Aciero Wells, em termos de estrutura, eu diria, Celso, que tem a mesma estrutura das grandes equipes. A Newman Haas, a Chip Ganassi, a Penske. E com um motor potente, com um motor que fale alto, vai dar trabalho, hein? Com certeza, eles têm muita estrutura. O que eles fizeram pelo Massimiliano Papes, em termos de troca de informação, Papes andando sempre muito forte, sempre no máximo da condição do carro, e eles dando, lógico, sempre condição para que o Massimiliano Papes estivesse fazendo isso. Então há uma troca, há uma interação muito grande. Tanto a integração e a interação foi boa, que acabou havendo destaque aí para o Barbara Rahal fazer essa contratação, que é importantíssima, vocês podem ter certeza. Massimiliano Papes vai andar muito à frente do Brian Reta, vai dar show, vai ganhar corridas pela equipe do Barbara Rahal, que aliás é um chefe de equipe feliz pelo resultado que está acontecendo com seu piloto, ao contrário do Barry Green, que deve estar nesse momento muito arrependido de ter confirmado ou de estar confirmando o Pole 3 para a temporada que vem ao lado do Dario Franchitti. Está o Tony Kanaan, que é o terceiro, sendo sempre pressionado pelo Jimmy Vasser. Essa briga aí do Tony Kanaan está muito interessante, porque o Jimmy Vasser é um piloto muito experiente, mas em termos de pacote técnico é o mesmo pacote que o Tony Kanaan tem à disposição. Chassi Reynolds, pneus Firestone, motor Honda. Dá para o Tony Kanaan segurar, apesar da equipe do Tony ser menor. Olha, existe uma movimentação nos boxes da equipe Chip Ganassi. Ou Zanardi ou Vasser, um dos dois está com problema, hein? Dá pinta que é o Zanardi, hein? Zanardi pode ir para o box e aí o Tony vai ganhar a segunda posição. É impressionante a evolução do Tony Kanaan, hein? O Tony Kanaan, com uma melhor estrutura da Tasman, com a experiência do primeiro ano na categoria, é um piloto também para pensar em título no próximo ano. A Fórmula Mundial começa a ter uma nova cara a partir de 1999. Dario Franchitti, piloto jovem, vai lutar pelo título. Greg Moose, colocar a cabeça no lugar como coloca em muitas corridas, vai lutar pelo título. Tem o Tony Kanaan também, piloto jovem. O Jimmy Vasser, que vai ser o número 1 da Chip Ganassi, um piloto também que pode lutar pelo título. A Chip Ganassi ainda não definiu o substituto do Zanardi, pode fazer um teste. Se fizer esse teste, aí teremos pilotos como Kenny Brack, que hoje está na IRL, como o Juan Pablo Montoya, que é piloto de teste da Williams na Fórmula 1 e que foi o campeão da Fórmula 3000 Internacional neste ano. Olha o Tony ali, o carro tenta escapar, ele traz no acelerador. Volta a chover, hein? Piso molhado, já começa a complicar, já abre mais com relação ao Jimmy Vasser exatamente por isso. E pode pintar também o Cristiano da Mata nesse teste da Chip Ganassi. Ou então o Chip Ganassi vai contratar diretamente o Pablo Montoya, colombiano, um bom piloto, um jovem piloto também, que de repente, se fizer um bom trabalho de adaptação à categoria em circuitos ovais, também pode lutar pelo título. Tá ali o André atrapalhando a vida do Tony um pouquinho, mas foi esperto. Agora sim, abriu o André, não causou problemas para o Tony, já passou o Tony Kanaan, deixou a confusão para o Jimmy Vasser. O Zanardi não vai para o box, o Tony que já abre 1 segundo, ponto 5. Olha como começa a escorregar. Volta a chover. Volta a chover em Houston, hein? A pista já bastante molhada. E logo após a Fórmula Mundial vem aí o Tentação com Silvio Santos para você. Temos 1 hora e 27 minutos de corrida. 33 minutos para o final do Grande Prêmio de Houston. Volta a chover. Agora, antes daquela decisão de trocar pneus ou não, já vai para o box o Dario Franchitti. Já vai para o box o Dario Franchitti. Já vem para a troca de pneus o Dario Franchitti. Tem aquela história na Fórmula Mundial. Siga o líder. Vamos ver se a Chip Ganassi vai fazer isso e se a Tasman também. Não vi passando o carro do Tony ali ainda não. Estava um pouquinho mais atrás. Passou um carro vermelho, pode ser o Jimmy Vasser. Vai voltando à pista o Dario Franchitti. Ali você vê. Entra o Tony. Entra também o Alessandro Zanardi. O Vasser também deve entrar. A equipe está preparada. Vai voltando à pista o Dario Franchitti. Vamos ver se o Tony volta à frente do Zanardi. Tá ali o Zanardi, perdeu um pouquinho de tempo o Zanardi. Vai voltando agora o Zanardi. Vai voltando também o Tony Kanaan. Volta à frente o Zanardi. O primeiro o Dario Franchitti. O segundo o Zanardi. O terceiro o Tony Kanaan. Não vi se o Jimmy Vasser parou. Esse aí, Scott Pruitt, estava um pouco mais atrás. SBT Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Ford, fazendo seu caminho melhor.
Aí está o Zanardi. Depois Jimmy Vasser vai fazendo a troca de pneus e reabastecimento. Então os 4 primeiros colocados já pararam. E pararam no momento exato, hein, Celso? Porque voltou a chover forte, forte, forte no circuito de rua de Houston. Não poderia haver momento melhor, porque quem estiver andando de slick nessa condição de pista aí vai ganhar muro. Pararam na hora certa e a gente tem de novo aquela história. Recomeça a corrida, recomeça a tática, recomeça todo o trabalho de concentração do piloto que vinha com pneu slick, uma pista com trilho, seca, e agora tem que retomar, tem que redimensionar, reavaliar totalmente a sua pilotagem, os pontos em que estava atacando ou deixando de atacar, porque afinal de contas estamos com pista molhada e todo aquele acerto. Se alguém que estava andando bem no começo da prova, que era o caso do Dario Franchitti, recuperar ou tiver com esses pneus para a pista molhada a mesma condição no carro, vai realmente ampliar sua vantagem. E o Tony estava andando bem também. Dario é o primeiro, Zanardi é o segundo. Vai passando o Tony aí, que é o terceiro. Vamos ver a diferença agora, alguns problemas no sinal que vem lá de Houston. Vamos ver a diferença agora do Dario Franchitti. Vamos ver a diferença do Dario com relação ao Zanardi, do Zanardi com relação ao Tony. (11 segundos a diferença do Dario Franchitti com relação ao Tony. Agora vamos ver do Zanardi com relação ao Tony. Do Dario Franchitti com relação ao Zanardi, 11 segundos. Do Zanardi com relação ao Tony, 14 segundos. Agora o importante é nessa volta. Vamos ver com a pista totalmente molhada o ritmo do Dario Franchitti, o ritmo do Zanardi. O tempo agora entre os primeiros colocados passa a ser fundamental. Vamos ver com essa pista molhada dessa forma, como anda o Franchitti, como anda o Zanardi, como anda o Tony. Olha como chove em Houston. 1 hora e 31 minutos de corrida. Retardatário ali à frente do líder é o J.J. Leto. Aí, ó, já perde tempo o Dario Franchitti. Por isso é que eu digo, o importante agora, a diferença entre os 3 primeiros colocados. Apesar de 11 segundos do Dario Franchitti para o Zanardi, num circuito molhado como esse, 11 segundos pode não ser uma diferença tão grande. Não consegue passar o J.J. Leto. Bandeira amarela em todo o circuito. Aí é outra história. Aí é outra história. Bandeira amarela em todo o circuito. Os 3 primeiros colocados estarão juntos. Agora sim vamos ter um final de prova de arrepiar. Vamos ver a atitude da direção de provas e por que essa bandeira amarela. Sim. 1 hora e 33 minutos de corrida. Bandeira amarela em todo o circuito. Chovendo bastante. Já vai pintar o Tony aí atrás do Zanardi. Dario Franchitti é o primeiro. Esse é o Pace Car. Dario Franchitti o primeiro. Liderando praticamente de ponta a ponta. Dario Franchitti, que saiu na segunda posição, assumiu a ponta, roubando do Greg Moore. E está aí liderando, vai em busca de sua terceira vitória. Carro Reina, Honda Firestone, equipe Green. Dario Franchitti é o primeiro, Zanardi é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, o quarto Jimmy Vasser. Os 4 primeiros colocados. Estamos com bandeira amarela. Vamos ver a atitude da direção de provas. Chove bastante em Houston mais uma vez. É a última volta. A prova vai ser encerrada com 1 hora e 35 minutos. Essa atitude da direção de provas. É a última volta. Dario Franchitti não perde mais. Com bandeira amarela e bandeira branca, vai vencendo Dario Franchitti o Grande Prêmio de Houston. Vai conseguindo a terceira vitória na categoria. Dario Franchitti, que venceu o Grande Prêmio de Elkhart Lake, o Grande Prêmio de Vancouver, vai vencendo agora o Grande Prêmio de Houston. Tony Kanaan vai conseguindo mais um pódio. Ele que foi o terceiro colocado em Laguna Seca, vai conseguindo mais um pódio, Tony Kanaan. E de repente vai melhorando a posição dele no campeonato. Bob Rahal não pontuou, vai passar para nono o Tony. Quem sabe aí passando até para a 8ª colocação. O primeiro, Dario Franchitti, vai vencer o Grande Prêmio de Houston.
Zanardi o segundo, Tony Kanaan vai passar na terceira posição. Mais um pódio para o Tony Kanaan, que vai conseguindo por antecipação o título de melhor novato do ano. O Hulk do ano vai ganhando $100 mil por esse título, Tony Kanaan. Aí o Dario Franchitti. O Zanardi, 13 pódios, um recorde em uma temporada na Fórmula Mundial. Vai somando mais de 234 pontos em uma temporada. Outro recorde do Alessandro Zanardi. O Alessandro Zanardi, que saiu na 8ª posição, realmente se recuperou muito bem na prova, chegando em segundo lugar. Ele já estava até ameaçando ali o Dario Franchitti, mas pela condição que a gente vê na pista, realmente a coisa está complicada, não daria para a gente ter o final da corrida. Tá aí, fim de prova, não perde mais, Dario Franchitti vence o Grande Prêmio de Houston com bandeira amarela. Zanardi, o segundo colocado. Tony Kanaan passa na terceira posição. Jimmy Vasser é o quarto. Bandeira amarela, terminou o Grande Prêmio de Houston. Aí o Barry Green, o dono da equipe do Dario Franchitti, que vence o Grande Prêmio de Houston. Vamos a um super rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos com a festa no Grande Prêmio de Houston. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Ok, amigos da Velocidade, voltamos com imagens do circuito de Houston. A vitória foi do Dario Franchitti, segunda posição do Alessandro Zanardi. Tá aí o Dario Franchitti, o vencedor, terceira vitória dele do ano, hein? Esse vai lutar pelo título do ano que vem. O Tony Kanaan, o terceiro, Jimmy Vasser, o quarto, o quinto, Massimiliano Papes. Tá aí o Alessandro Zanardi, o sexto, Adrian Fernandes, o sétimo, Al Unser Jr., o Brian Herta, o oitavo, nono, Hit Ré, o 10º, J.J. Leto, o 11º, Scott Pruitt, 12º, Alex Baró. O André Ribeiro foi o 17º, o Maurício Gugelmin, o 18º. O Zanardi vai agora para 250 pontos, já é o campeão antecipado. O vice-líder continua o Jimmy Vasser com 148 pontos. O Dario Franchitti passa para a terceira posição com 141 pontos. O Adrian Fernandes é o quarto com 136. O Tony Kanaan sobe da 10ª para a 9ª posição com 86 pontos. Passa o Bob Rahal e já é o novato Dario Franchitti. Celso Miranda, terceira vitória dessa ferinha aí, Dario Franchitti. E o Tony Kanaan, estreante, melhor estreante, vai lutar com o Dario Franchitti pelo título ano que vem, hein, Celso? Brasileiro mais bem classificado no campeonato, marcando pontos importantíssimos para ele e mostrando que o Steve Horner, nessa briga para manter o piloto brasileiro na equipe, é muito importante para o Steve Horner, para manter a equipe Tasman sempre brigando por melhores posições a partir do ano que vem, e para o Tony Kanaan é uma grande garantia de que a partir da temporada que vem ele vai ter estrutura técnica na equipe para brigar por melhores condições, e quem sabe brigar com o Franchitti para estar mais próximo da disputa do campeonato. A gente não pode esquecer que o próprio Alessandro Zanardi indica o Tony Kanaan como um sucessor, e a gente tem que aplaudir esse pódio maravilhoso que ele conseguiu. Tá aí, tivemos então a vitória do Dario Franchitti, segunda posição do Alessandro Zanardi, Tony Kanaan em terceiro, o quarto, Jimmy Vasser, grande colocação também do Massimiliano Papes, que foi o quinto. O Adrian Fernandes chegou na sexta posição. O André Ribeiro, 17º, teve problemas. Maurício Gugelmin, 18º, também teve problemas. Essa festa aí do Dario Franchitti, você está revendo, muita água em Houston. O Christian Fittipaldi não terminou também o Gil, não terminou o Hélio Castro Neves. Um grande abraço, marcamos novo encontro com a Fórmula Mundial daqui a 2 semanas com a penúltima etapa, o Grande Prêmio da Austrália em Surfers Paradise. Valeu demais, um ótimo final de domingo e cuide-se bem. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão.